वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवश कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्माम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्माम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नदानं गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं
Varanasi Purapati Bhajavishanatham Vāgisha Jusha Vadane Lakshmir Jasya Cha Bhakshasi Jasyasti Hidaya Sambhid Tvam Nishingamaham Bhaje Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Sadopasya Siman Dhitamanajukavai Panaitam Baudhvirgibanuir Girisa Paramesti Pratibhivi Sabhaktebhya Sudhyam Nija Bhajana Mudram Upadisham Sachaitanya Kingime Punarapidiswarya Swatipadam Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: para se estabelecer no comportamento de Sri Chaitanya Mahaprabhu é a verdadeira pregação. A pregação não significa fazer um teatro extraordinário, não. É por isso que nós começamos com este verso. Sri Chaitanya Mahaprabhu, quando Sri Chaitanya Mahaprabhu poderá aparecer dentro do meu coração? Hoje é o Titi, o dia de aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, e Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia que Shriman Mahaprabhu deve aparecer dentro do coração de todos nós, hoje. Shriman Mahaprabhu precisa aparecer dentro dos nossos corações, no coração de todos nós. Esse é o verdadeiro aparecimento de Gauranga Mahaprabhu. Esse é o Avirbhav Titi real, verdadeiro. Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru disse: para se estabelecer no comportamento perfeito de Sri Chaitanya Mahaprabhu, isso significa prachar, pregar. Essa é a verdadeira pregação, prachar. Então nós podemos ver que Srila Gorakshara Das Babaji Maharaj não vai a lugar nenhum para a pregação. Vamsidas Babaji Maharaj também não viaja para nenhum lugar. Srila Bhaktivinoda Thakur não foi para os países estrangeiros pregar. Mas mesmo assim, nem Rupa nem Sanatana foram para os países estrangeiros. Narottama Das Thakur, todos eles fizeram pregação extensa e profunda, mas nunca foram para outros lugares. Você poderia dizer, mas faz 500 anos atrás não tinham essas tecnologias avançadas. As pessoas não poderiam viajar. Todas as tecnologias e vantagens que nós temos hoje. Na verdade, como foi possível então para que a mensagem deles se espalhasse pelo mundo todo? Por conta de Bhakti. E eu vou dar um exemplo sobre o caso de Parikshit Maharaj, sobre Parikshit Maharaj, sobre Ambarish Maharaj. Está escrito que no mundo inteiro, estamos incluindo todos os continentes. Ele é o rei do mundo inteiro. Ele é o rei de todo o mundo. Quem? Ambarish Maharaj. Como é possível? Naquela época não havia avião. Como ele poderia governar tudo? Ambarish Maharaj governava o mundo inteiro. Como num milagre. Isso não é possível. Ao mesmo tempo, ele está ocupado em cantar os santos nomes
em fazer os 4 membros de Bhakti, do serviço devocional. Se eu falar para você, siga 1, siga 2, você não consegue fazer. Sem deixar que a sua mente se distraia, você consegue? Então como é possível que ele fizesse todos os membros de Bhakti? Como é possível que Yudhishthira Maharaj fosse soberano de todo o mundo material, ou Parikshit Maharaj? A única resposta seria que eles tinham Bhakti. Nós pensamos que somos, por exemplo, uma pessoa que faz musculação e que toma proteína, mas Prabhupada Bhaktisiddhanta disse que Bhakti não é um exercício de ginástica, que todos os dias você toma alguma coisa e seu músculo cresce. É um fator natural, na verdade, não depende de um exercício. Bhakti é Shakti, Bhakti é uma energia. Sem Bhakti, qualquer capacidade que você tenha, qualquer poder financeiro, poder feito político, de pessoas, tudo isso é inútil sem Bhakti. O ponto principal é Bhakti. Se você tem Bhakti, você tem verdadeiro poder espiritual. Então, como era possível para o nosso Guru Varga, para Prabhupada, para Bhaktivinoda Thakur, para Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, eles não gostavam de descansar. No começo do Parikrama, até o final do Parikrama, todo o tempo, ele fazia Parikrama e cantava o Kirtana. Que tipo de vitamina e minerais eles tomavam para poder ter tanta energia? E o Guru Padapadma Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj dizia, ninguém nunca viu muitos Vaishnavas descansarem de noite. De onde eles tiravam essa energia? Bhakti é Shakti, Bhakti é energia, poder. Nós pensamos que nosso dinheiro no banco pode nos ajudar, mas Bhakti é a energia, Bhakti é o que nos sustenta, é a coisa principal. Então, Parikshit Maharaj não sai para nenhum lugar, ou Ambarish Maharaj, nem Yudhishthira Maharaj. Eles estavam ao mesmo tempo governando o mundo inteiro por conta de Bhakti, por nenhum outro motivo. Então, Srila Gorakshara Das Babaji Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, todos conhecem seus nomes. Dentro dos verdadeiros Vaishnavas, é claro. Não estou falando de fora deste ambiente. Todo mundo sabe. Então, o ponto principal é se estabelecer no Acharan de Chaitanya Mahaprabhu, o que é muito difícil, muito difícil. Mas mesmo assim, a gente tem que conseguir. Não temos outro caminho. Não tem outra estrada aberta. Você vai ter que se estabelecer no comportamento de Chaitanya Mahaprabhu. E Acharan significa muitas coisas. Eu vou ter que explicar como deixar a matéria. Eu vou tocar algum ponto hoje sobre isso. Então, como Mahaprabhu dá conselho para Raghunatha Das Gosai. As coisas materiais você não deve escutar. Coisas materiais você não deve pronunciar. Não tente procurar comida muito sofisticada, muito gostosa. Ou também pelos ouvidos. Não tente dar comida para a sua audição, ouvir coisas sujas. Os olhos querem ver coisas sujas. A língua quer experimentar coisas sujas. Então, dessa maneira, Rupa Goswami nos explica no seu Upadeshamrita. Quis dar uma explicação mais clara do Upadeshamrita deste livro de Rupa Goswami. Então, é muito estranho. Como podemos controlar nossos órgãos dos sentidos? É algo quase impossível, mas podemos fazer.
Então, depois disso, você vai conseguir cantar os santos nomes, ouvir o Harikatha, falar o Harikatha, porque o terceiro verso de Mahaprabhu é o Trinadapi. Então, no segundo ponto, nós poderíamos entender que está escrito no Shastra que é somente depois de deixar a matéria, quando todos os seus órgãos dos sentidos se ocupam nos santos nomes, se ocupam no serviço, quando todos os nossos órgãos dos sentidos estão ocupados no Bhagavat Seva, como diz este mantra. Então, os órgãos materiais, a língua material, a visão material, nada disso pode tocar Krishna, porque Krishna é a Prakrita Vastu. Ele é a realidade que está além da matéria. Então, quando todos os seus órgãos dos sentidos puderem dar esta resposta, faça assim, para fazer um seva positivo. Por que eu disse seva positivo? Porque existe um seva negativo, que é o seva de Maya. Então, o Bhagavat Seva positivo deve ser o objetivo de todos os seus órgãos dos sentidos. E aí, quando você chegar nesse nível, você vai pronunciar os santos nomes, você vai fazer o Kirtana e o Harikatha será possível. Somente nesse nível você tem o direito de sair para pregar. Somente nesta altura você tem o direito de sair para pregar. Claro, se você também recebe uma ordem. Caso contrário, você não tem direito de fazer isso. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele é o Senhor Supremo e a sua pregação é excelente, é sem par. Mas nós temos que considerar muitas coisas, como o conselho que nos foi dado por Raghunath Das Gosai. Ao mesmo tempo, Mahaprabhu de Kamini Kanchana Labha Puja Pratista. É fácil falar sobre controlar os sentidos no sentido, na relação dessas gunas, mas fazer é muito difícil largar Kamini Labha Puja Pratista, que é a adoração, dinheiro e a fama espiritual. Então nós, devotos da Gaudiya, sabemos tudo isso é Joshit, tudo isso está ligado ao karma, ao Jyotish, à astrologia. É por isso que Raghunatha Das Goswami diz: então, quando Labha Puja Pratista contamina o nosso coração, nesse caso, nós somos comparados com uma mulher muito degradada. Então, Rupa Goswami Pada escreve sobre isso, sobre o fato de que Pratista é comparável a essa personalidade extremamente degradada. Então, Krishna Prema, pelo contrário, é algo muito raro, algo que muito raramente pode tocar nosso coração. Ela não pode tocar nosso coração. É o nosso objetivo final, receber Krishna Prema. E a pregação significa que eu vou ajudar pessoas comuns, almas condicionadas, a aceitar o comportamento de Chaitanya Mahaprabhu para alcançar este nível.
se eu não posso ajudá-los, então essa pregação se tornaria inútil. É por isso que no Vayu Purana nós sabemos. Eu poderia dar incontáveis exemplos, mas o tempo, como vocês sabem, é limitado. Então, quando o Mahaprabhu quis arranjar uma espécie de peça de teatro, está escrito no Chaitanya Bhagavatam, e nessa peça Mahaprabhu queria dançar na forma de Mahalakshmi. Então, nesse caso, Mahaprabhu disse a todos: aqueles que não controlam os sentidos não podem assistir esse drama. Então, Advaita Gosai disseram: então nós não somos qualificados? Eles responderam. Advaita Gosai Srinivasacharya. E como nós poderíamos ir em Mahaprabhu ri? Se você não controla os sentidos, então quem controla os sentidos se não são vocês? Pelo meu desejo, nenhuma luxúria suja, nenhuma cama vai tocar seu coração. Kama em sânscrito é luxúria, com K. Então, dessa maneira, Mahaprabhu quis punir Chota Haridas. Chota Haridas comete um erro. Que tipo de erro ninguém sabe com certeza. Mas Mahaprabhu é o coração, é a super alma sentada no coração de todos. Ele já intuía que Chota Haridas estava fazendo algum erro. E ele queria punir Chota Haridas. Mas essa punição era tão pesada que Mahaprabhu decide não olhar mais para ele. Ele não tinha mais a permissão de se apresentar diante de Mahaprabhu. E sem se apresentar diante de Mahaprabhu, ele não poderia viver. Então, qual foi a solução? Ele esperou durante um ano inteiro para que Mahaprabhu pudesse perdoá-lo. Mas Mahaprabhu não o perdoa. Parang jigo misho bhavasagarasya sandarshanam vishayanam atho jasitanancho ha hanto visha bhakkanotopya sadhu. Why I am discussing? Because all our Guru. Por que eu estou falando sobre isso? Porque todo o nosso Guru Varga adotou essas regras e regulações que foram estabelecidas por Chaitanya Mahaprabhu. Eles não vão seguir Vasudeva ou Vidya Vinoda. Mahaprabhu queria puni-lo. Porque se Mahaprabhu não lhes dá uma punição muito pesada para Chota Haridas, para o pequeno Haridas, Chota significa mais jovem, pequeno, ele vai fazer isso para nos ensinar. É por isso que Jagadananda Prabhu escreveu no Prema Vivarta, no seu livro Prema Vivarta. O que ele quis dizer com este verso? Se você quer construir uma relação cordial e divertida, profunda, com Chaitanya Mahaprabhu, talvez eu tenha errado a tradução, não era cordial e divertida, era profunda com Chaitanya Mahaprabhu. Então, nós precisamos entender este passatempo de Chota Haridas. Gorar achar, gorar bichar, loile fal fal. Log dekhano, gora bhaja, tilak matto dhori, goponete ottachar, gora dhare churi. How nice! Que lindo este verso. É um verso muito preciso, muito direto, muito claro. Se eu disser, eu estou fazendo Gaura Bhajana, Gauranga Mahaprabhu é minha Istadeva, eu posso pronunciar isso. Quem iria me proibir de dizer, de declarar isso? Eu estou fazendo, a minha cabeça está salva. Eu pinto tilaka. Você não está vendo que eu sou um grande Vaishnava? Todos podem dizer isso. Mas esse não é o sintoma principal.
Então, sem Tulasi Mala, sem Japamala, sem Tilaka, se um Vaishnava se veste dessa maneira, ele está dizendo que, se você esperar que somente esses símbolos demonstrem quem é um Vaishnava, então você vai pensar que Bhaktivinoda Thakur não é um Vaishnava. E isso seria ofensivo. Por 2 dias, essa pessoa que criticou Bhaktivinoda Thakur não conseguia cantar mais os santos nomes. E ele foi lá e pediu desculpas. Eu expressei dúvidas sobre a sua posição de Vaishnava, porque você não tem tilaka, você não usa Kanti. E Bhaktivinoda Thakur disse, mas você tem razão, eu não sou iniciado. Mas essa personalidade perguntou, ele disse, não, eu que cometi um erro, você é um grande Vaishnava. Então, mas por que Prabhupada Bhaktisiddhanta vai fazer todos os detalhes? Porque as pessoas comuns sigam, para lhe dar um exemplo. Se eu como Acharya fizer um erro, todo mundo vai achar que isso é um exemplo. Maharaj fez, então qual é o erro se eu fizer? Mesmo conversar com Matajis, nós teríamos que tomar cuidado, com todo o respeito e carinho e afeto, mas devemos tomar cuidado. No momento presente, porém, tudo está quebrado. Brahmachari viaja com Matajis hoje em dia. Eu vi diretamente em Vrindavana, numa instituição, num templo muito famoso. Eu não sei de onde eles colheram esse tipo de ensinamento. Na minha opinião, um acharya deveria ser muito rigoroso. Essa é a minha opinião. Um acharya deve ser muito rigoroso. Como Mahaprabhu, como Prabhupada Bhaktisiddhanta, muito rigoroso. Talvez esse acharya não consiga uma quantidade de discípulos. Como ele poderia conseguir uma quantidade de discípulos? Porque qualidade e quantidade não podem persistir juntas. Na minha opinião, um acharya deveria ser muito rigoroso, porque esse rigor vem do afeto. Aquele que não tem afeto, ele é cruel. Aí ele vai se mostrar doce e diplomático. Isso é uma ciência comportamental. Mas a pregação é diferente da ciência comportamental. Mas eles querem usar esses métodos para convencer as pessoas, a doçura, a gentileza, a diplomacia. Mas esse não é o dever de um guru. Quer dizer, Shamdas Babaji Maharaj. Então, uma vez uma Mataji estava ela estava ficando em Bhopal. Ela era de Baleshwara ou de Bhubaneswara, agora eu não me lembro. Ela gostava de ouvir o Harikatha. Mas ela dizia, não é possível que eu escute esse Harikatha. Ele é muito elevado. Experimenta você. Haribhajana não é para você. Depois de algum nascimento, você talvez tenta de novo. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Como Jagadananda Pandit diz, Gaurarami, eu estou fazendo Gaura Bhajana. Veja, estou vestido Gaurarami. Mas não basta dizer, pronunciar. Não basta só dar aulas. Meu Istadeva é Gauranga, eu sou um servo de Gauranga Mahaprabhu, Ami Gaurar Ami. Isso não é suficiente, isso não basta. Todo o comportamento de Gauranga Mahaprabhu. Achar e Vichar. Achar é o Achara, é um comportamento, e Vichar é o Siddhanta Vichara, a filosofia. Então, no dia que você aceita de coração totalmente o comportamento de Chaitanya Mahaprabhu e o Siddhanta de Chaitanya Mahaprabhu, quando você aceita essas duas coisas, você vai
receber o resultado do seu bhajana. Não é assim, tipo dizer, eu tomei Diksha de um grande Vaishnava, então eu sou um grande macaco. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Não basta isso. Você tem que se comportar como eles. Quando você aceitar o comportamento, o Siddhanta Vichar de Gauranga, aí você recebe poder espiritual, não antes. Externamente eu estou abrindo uma exibição, um drama. Um teatro do Gaura Bhajana. Eu ponho tilaka, eu ponho a mala, canto Hare Krishna Mahamantra, tudo. Eu ponho tilaka e mala por fora, mas por dentro eu estou vazio. Uma vez uma senhora russa, ela estava ouvindo há 10, 8 anos. E um dia, na época do Corona, ela veio. Ela se sentou com todos os devotos. E eu cruzei com ela aqui. Ela veio e chorou, Maharaj. Eu estou toda vazia, eu não tenho nada dentro. Por que você está vazia? Perguntei. Você ouviu tanto Harikata? Eu não sei por quê. Talvez por ofensas. Ela estava se ocupando em gratificação dos sentidos, então significa que ela cometeu ofensas. E depois disso ela fez mais e mais ofensas. E ela levou devotos por um caminho divergente. Mesmo depois de ouvir milhares de Harikata, se você tem ofensas, você não recebe resultados. Prabhupada Bhaktisiddhanta explicou. Então eu vou abrir esta exibição, essa mostra de devoção. Tem tilaka, tem kanti, tem a roupa, mas por dentro eu me associo com a matéria, com coisas sujas. E Gauranga Mahaprabhu vai me prender, porque ele está sentado no meu coração. Então, dessa maneira, Mahaprabhu me dá uma grande punição. Para quem? Para Chota Haridas. Ele diz isso, ele diz este verso. Aqueles que são completamente niskinchana, não têm desejos materiais. Aqueles que querem atravessar este oceano material, aqueles que querem atravessar este oceano material e penoso de maneira muito fácil. Para eles, assistir Joshit, Kamini Kanchalabha Prudji Pratista. Sandarshanam Joshitanancha Vishanancha Hahanto Vishwabhakkanoti Apeda. It is more and more. Try to understand. If you feel, tente entender. If you feel directly, you can go mad. Se você sentir isso diretamente, você é capaz de enlouquecer dentro do seu coração. Mahaprabhu diz, tomar veneno é perigoso, porque o suicídio é uma gigantesca ação pecaminosa. E de qualquer forma, você pode matar seu corpo, mas a alma você não mata. Então, o suicídio em Bengali e sânscrito, nós escrevemos dessa maneira. Nós dizemos Atma Hatya. Em Bengali e em sânscrito, Atma significa alma, mas a alma não pode ser assassinada. Atma Hatya, nós dizemos, mas Atma Hatya não é possível. Somente você pode matar o corpo material. Você pode tomar veneno e matar a si mesmo. Então vamos fazer
Ah, não. Muitas coisas como essa aconteceram. Just 2 or 4 years back, 2 ou 4 anos atrás, he took uma, Harinam from uma pessoa tomou that Harinama society. daquela sociedade lá. Very nice looking. Ele era uma pessoa de ótima His name is aparência. Gaurav. O nome dele era Gaurav. Gaurav. Kumar Gaurav Anna. Kumar He is a Gaurav. Lal Bazar top rank officer, IS officer. Ele era um oficial IPS de officer, not alto IS. nível. IPS officer. Be it IP. not Bengali, but Ele não era bengali. can speak Bengali. É uma sigla relativa ao governo indiano. Ele era casado com uma senhora Due bengali. to some political ground, Então, depois disso, por conta de alguma everybody gone from força room. política, ele decidiu se suicidar. As pessoas saíram do quarto e ele escreveu num papel, Ele disse, antes de cometer suicídio, porque aquele líder político que estava no poder, ela queria obrigá-lo a fazer um caso muito sujo para ela receber algum benefício. Mas ele se arrependeu e cortou suas veias no banheiro. Ele era muito alto e deixou o banheiro cheio. Todo o sangue ficou num barril. Quando as pessoas de fora viram, quebraram a porta e encontraram ele ali. Ele havia cometido suicídio. Essa era a condição dele. Você pode deixar seu corpo tomar veneno, mas o suicídio da alma não é possível. Você pode matar o corpo. Então, Mahaprabhu disse que isso é uma atividade pecaminosa grave. Mas Mahaprabhu disse que há coisas que são piores do que o suicídio. Porque ele vai dizer que quando um sannyasi procura Joshit Sangha, associação sensual, para ele era melhor que ele tomasse veneno. Considerando que o suicídio é um grande pecado. Então Maharaj está fazendo essa comparação. E é por isso que ele expressa essa lila, esse passatempo. Ele não quer encontrar com um rei, mesmo o rei sendo um grande devoto. Porque o rei tem um nível de desfrute muito alto. Encontrar com um rei é igual ao meu suicídio, eu não posso encontrar com ele. Porque eu sou um sannyasi, como eu poderia encontrar com esse rei? Então vejam a natureza rigorosíssima de Chaitanya Mahaprabhu, mas os sarrajias querem misturar, querem fazer seu comportamento parecer permissivo, porque as pessoas querem um caminho fácil hoje em dia. Esses são os sarrajias, porém, são os falsos Vaishnavas. Mahaprabhu não quis encontrar com o rei Patraparudra, mas finalmente os devotos fazem um plano. Então, para que eles se encontrem, Mahaprabhu disse isso muitas vezes. Se eu encontro um Bishoi, eu posso perder todo o meu bhajana. Mesmo a sombra de uma Mataji é perigosa para um celibatário. Você não consegue suportar, porque a alma condicionada não tem controle dos seus sentidos. Então, Mahaprabhu vai dizer que tudo isso é muito difícil. Mahaprabhu disse, então, Mahaprabhu disse que um manequim de uma mulher pode causar problemas para um celibatário. A estrutura de madeira de uma boneca, um manequim. Hoje em dia eles não fazem mais de madeira, eles fazem de fibra. Mahaprabhu vai dizer que para uma pessoa que fez voto de celibato,
um sannyasi ou um brahmachari, eles podem perder esse foco por conta de uma estátua e quebrar o celibato. A gente não pode comparar o nosso caráter com os grandes munis do passado. Isso é só uma frase para nós termos uma ideia. Vaishishta Muni, esses grandes munis do passado eram perfeitos. Mas eles poderiam arriscar o celibato se olhassem para uma estátua de uma mulher. O próprio Indra, rei dos céus, perde o próprio controle para se associar com a esposa de Gautama Rishi. Então, alguns sábios parecem que perdem a paciência conosco, ou parece que perdem a paciência. Mas não podemos comparar o nosso caso com Vaishishta ou com Bhaktivinoda Thakur, porque eles são poderosíssimos. Então, os munis e os rishis, alguns deles podem cometer erros. E nós aceitamos esse siddhanta, que os munis e os rishis às vezes podem errar, mas para nos ensinar. Se um Vaishnava comete um erro, aquilo é para nos ensinar. Para que a gente veja, olha, aquele Vaishnava cometeu esse erro, então tomem cuidado, não cometam o mesmo erro. Nós não podemos dizer que os munis e os rishis estão cometendo erros. Isso seria fora da etiqueta. Mahaprabhu costumava dizer, eu mesmo sou um sannyasi, mas se eu ouço o nome de uma Mataji, eu sinto uma reação. Eu sou um sannyasi, estou numa ordem renunciada de vida, mas mesmo assim, eu estou numa ordem renunciada, mas se eu vejo, se eu ouço o nome de uma Mataji, somente de ouvir o nome de uma mulher, uma reação mental, emocional pode surgir. Então, é por isso que Guru Pada Padma, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj dizia para Shyam Das Babaji. Os brahmacharis e os sannyasis estavam falando sobre Matajis, às vezes por telefone. Se você não acredita, pegue os telefones. Eu posso mostrar para vocês. Eu vi pessoalmente. Eu estava no templo onde vocês vão em Calcutá. E antes de doar Arati, eu estava cantando o Gayatri. Tinha um sannyasi, um acharya, conversando no telefone à meia-noite. Ele estava conversando, às 4 da manhã, às 5 da manhã. Do que ele estava falando? Eu gostaria de ver. Deixa eu ver. Com quem você estava falando? Infelizmente, essa é a condição atual. Então, se eles não estão seguindo o Acharam Chaitanya Mahaprabhu, eles não podem pregar. Eles podem gritar, mas mesmo assim eu diria, eles não estão pregando de verdade. Então Mahaprabhu está dizendo, eu sou um sannyasi. Eles estão discutindo abertamente. Um sannyasi chamando o nome do outro. Mas Mahaprabhu diz algo diferente. Eles dizem, os sannyasis ficam falando, minha irmã espiritual veio me encontrar. Você já me viu falando irmã espiritual? Eu já pronunciei essa expressão.
em Bengali, Guru Bon. Bon. E essa irmã um dia se torna esposa. Meu Guru Padapadma dizia isso. Agora eles falam da irmã espiritual, mas amanhã eles vão chamá-las de esposa. Tem uma diferença pequena entre irmã e esposa no Bengali. Se uma Mataji, se uma mulher move as sobrancelhas, os sannyasis e os brahmacharis podem cair. Porque a mulher é a excelente criação em toda a criação. O objeto, o ser mais que é capaz de deixar todos perplexos é a mulher. O Senhor disse, eu não preciso fazer nada. Somente a regra da atração entre os sexos pode destruir tudo. Eu não preciso disparar mísseis para testar alguém. Esse tipo de Maya pode destruir todo o poder de grandes reis como Pururava. Sem nenhum míssil nós podemos destruir o império de Pururava. Urvashi também obteve sucesso, porque ela transformou o rei Pururava em um mendigo de rua. Toda a vida espiritual dele se foi, todo o poder físico dele também se foi depois de uns anos. Eu não preciso de mísseis, eu só uso a atração entre os gêneros, que pode destruir o mundo inteiro. É algo tão poderoso. Então não expressem falso ego, eu sou um grande brahmachari, eu sou um grande sannyasi, eu sou um grande acharya. Não pronuncie palavras assim, tome cuidado. Mahaprabhu dizia que até a sombra de uma Mataji pode colocar você em problemas. Eu posso dar muitos exemplos, mas nós não temos tanto tempo assim. Então, o nosso Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, nosso Rupa Sanatana, Bhatta Raghunatha, Jiva Goswami Pada, Raghunathas Goswami, todos eles dão esses exemplos a nós. Existem algumas concepções equivocadas. Alguém vai dizer que Mirabai veio se encontrar com Jiva Goswami e Rupa Goswami. Mas Rupa Goswami Pada não quis encontrar com ela. E Mirabai respondeu, em toda Vrindavana só existe um único herói, Krishna. E por que os Goswamis não querem encontrar comigo? Se só existe uma figura masculina. Essa história para mim me parece equivocada. Eu não acredito nessa história, diz Shyamdas Babaji Maharaj. Uma outra história também existe, que Srila Rupa Goswami Pada fez algum erro e perdeu seu bhajana. Eu não acredito. As pessoas vão falar que isso aconteceu. Que Rupa Goswami Pada nunca quis encontrar com Mirabai. Finalmente ela responde, por que aquele Goswami não quer encontrar comigo? Porque em toda Vrindavana ela vai responder, só existe um único herói. Krishna é o único Purusha. Então a resposta qual é? Ainda que Rupa Goswami Pada tinha uma ideia clara, ele não comete nenhum erro. É verdade que em toda Vrindavana só existe um Purusha, só um único herói, uma única figura masculina. Mas mesmo assim, externamente, Rupa Goswami Pada deve manter o seu comportamento de sannyasi. Não é que Rupa Goswami não saiba quem são os associados eternos de Gauranga, os associados eternos de Radharani. Ele é um associado eterno de Gauranga e Radharani. Como ele poderia ter cometido algum erro?
Na verdade é que ele de propósito quis evitar o encontro com Mirabai, porque ele estava mostrando um exemplo externo para todos nós. Então é por isso que Srila Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Thakur, todo o nosso Guru Varga é tão rigoroso. Eu posso explicar Rupa Sanatana, por exemplo. A pregação pode ser feita sobre a guia do Guru Varga. E muitas vezes eu disse sobre a estrita, rigorosa guia do Guru Varga. Se você seguir uma regra separada, um Siddhanta separado, aí você comete erros. Por isso que nos últimos 2 dias eu estava falando desse tópico, que Bhaktisiddhanta disse que poderia descer de nível para a pregação de Chaitanya Mahaprabhu, mas isso não significa que ele fosse cometer ofensas ou cozinhar carne. Aqueles que compram carne, que comem carne, eles estão na mesma categoria. Se ele diz que pode descer a qualquer nível, ele não quis dizer que ele vai permitir que todos os seus discípulos e os aspirantes devotos comam carne e vinho. Não. As pessoas não entendem o que ele quer dizer com qualquer nível. Eu já falei disso pelos últimos 2 dias. Então mantenham em mente. Eu tenho que tomar vantagem dessa pregação de tal maneira que a pregação seja excelente e única. Então, se alguém seguir esse procedimento, aqueles que cantam os santos nomes podem se transformar. Sim, existe, digamos, esse método de que alguém pudesse, por exemplo, cozinhar carne para fazer com que alguém cantasse os santos nomes, mas esse não é o procedimento clássico. Sim, Prabhupada Bhaktisiddhanta arranjou que o restaurante de um hotel cozinhasse para o governador, mas as pessoas comuns não devem seguir esse processo. Ele fez isso numa grande exceção. Se alguém seguir isso, essa pessoa encontra grandes problemas. Então, nós temos que manter nossas restrições. Então, Rupa, Sanatana, Bhatta, Raghunatha, Raghunatha Bhatta, todos eles começaram a pregar, mas a pregação deles, eles não iam para fora, nem Jiva Goswami ia para fora. Quando o rei de Delhi quis convidar Jiva Goswami Pada para resolver um problema, uma briga estava acontecendo, uma discussão entre os panditas, entre os eruditos, sobre quem era mais sagrado, o Jamuna ou o Ganges. A posição do Jamuna é mais elevada do que a do Ganges. Então Jiva Goswami Pada vai explicar: eu não fico em lugar nenhum durante a noite. Ele não podia dormir ali. Então, eles fizeram uma estrada com um cavalo extremamente rápido, um cavalo árabe. Essa foi a solução para ele não dormir ali. Então, o comportamento daqueles que estão em Vrindavana já é como uma pregação, se eles são assim purificados. Então, para casos muito especiais, esse tipo de arranjo pode ser feito, mas ele não é aplicável para todos, como Prabhupada Bhaktisiddhanta, outros acharyas também fizeram. Então, Srila Rupa Goswami Pada, o seu comportamento é como uma pregação. Então eles estão pregando, se comportando dessa maneira pelas ordens de Chaitanya Mahaprabhu. Então ele vai dar ordens para Rupa e Sanatana. Você pode ir até Vrindavana, tente descobrir os locais de passatempos
você pode ir para Vrindavana e tente descobrir o Lila Stali, os locais dos passatempos de Krishna, e escreva as escrituras necessárias. Então, pela ordem de Gauranga Mahaprabhu, eles vão fazer este seva. Mas no presente, por todo o mundo, todo o Siddhanta Vichar de Rupa Goswami Pada, de Jiva Goswami, de Raghunathas Goswami Pada, tudo. Então a pregação já estava feita. Então, depois de escrever todos aqueles livros, eles queriam pregá-los. Eles escreveram muitos livros e depois disso, alguém precisaria lê-los, entender esse Siddhanta Vichar, digerir e ir mais uma vez, depois de se realizar, sair para pregar. Alguém tinha que fazer isso. Então, depois de escrever Srila Jiva Goswami Pada, eles se foram deste mundo material, todos eles. O Srila Gopala Bhatta Goswami ainda estava vivo. Então, muitas vezes eu disse que Shyamananda Prabhu e Srinivasacharya e Narottama Das Thakur, eles aceitam Jiva Goswami Pada como seu Shiksha Guru e aprendem tudo dele. Porque você sabe, Srinivasacharya é um discípulo de Gopala Bhatta Goswami. Shyamananda Prabhu é um discípulo como era? Ah, sim. Não. Não era Shyamananda. Shyamananda Prabhu era discípulo de Gauridas Pandit. Não. O discípulo de Gauridas Pandit. Hridai Chaitanya. Então, e Narottama Das Thakur era um discípulo de Lokanath Das Goswami. Hoje em dia as pessoas brigam, meu Guru é maior, meu Guru é maior, meu Guru é maior. Hoje em dia as pessoas não têm ideia de Guru Tattva. É um único Tattva. Se seu Guru é um grande Vaishnava, outro grande Vaishnava é não diferente do seu Guru. Isso está escrito no Kirtan de Narottama Das Thakur. Prabhu Lokanatha Kabe. Eu vou cantar depois que esse Harikatha acabar. Quando o Prabhu Lokanatha vai me levar até Rupa Goswami, para me levar, para me passar adiante a Rupa Goswami Pada. Então agora todos brigam, mas naquela época essa era a etiqueta. Então, Srinivasacharya era um discípulo de Gopala Bhatta Goswami. Mas hoje em dia as pessoas escolhem gurus e discípulos por conta de política. Não existem ideias básicas claras. Por muito tempo eles estavam aprendendo. Eles estavam aprendendo de Jiva Goswami Pada. Todos os Sandarbhas, os 6 Sandarbhas, tudo eles aprenderam. E depois de aprender, eles ficaram muito poderosos. Eles já eram poderosos, mas o passatempo é assim, que eles vão ler tudo isso. Então, Srila Jiva Goswami Pada vai arranjar uma situação, ele vai dar instruções para eles. Ele vai dizer que todos esses livros sejam levados num carro, numa carruagem ou num carro de boi, com uma grande caixa. Tudo deve ser colocado ali dentro. Você veja Rupa Goswami Pada, a vida inteira eles se dedicaram. Nós sabemos que no Madana Mohana Lila existe um samadhi dos livros de Rupa Goswami Pada e de Sanatana. Eles escreveram alguns livros que você não consegue ler, são ilegíveis. Ah, não.
são tão elevados que nem os semideuses conseguem compreendê-los. Então, os Goswamis decidiram colocar este livro em Samadhi. Porque se você ler esses livros, você vai perder a compreensão. Você não vai entendê-los. As pessoas podem entender mal. Se as pessoas entendem mal, um grande problema se apresenta. Então eles colocaram todos esses livros que eram elevados demais nesse Samadhi. Eles estavam acima do nível da pregação possível. Então eles colocam esses livros em Samadhi. Caso contrário, as pessoas iriam entender mal Rupa e Sanatana. Então todos esses livros, papéis, documentos foram colocados numa grande caixa. E depois disso eles deram a permissão, Diva Goswami deu a permissão, você vai e você vai começar a pregar. Então esses acharyas, Srinivasacharya, Shyamananda Prabhu, Narottama Thakur, todos eles começam. Eles começam uma jornada muito difícil pela floresta, carregando este carro de boi. Então, quando eles chegam em Bakura, em Vishnupura, eu fui lá uma vez na minha vida, um devoto me levou. Bon Vishnupur. Lá nessa região eles roubaram essa propriedade de livros, todos esses livros. Porque o astrólogo disse para o rei que estavam carregando através do reino dele uma grande propriedade. Então, ele e esse Gunda vão roubar essa caixa. Depois disso eles apanham. Não, por isso eles explodem em lágrimas. Ó Senhor Supremo, por que isso foi roubado? Deve ser seu arranjo. Caso contrário, sem o seu desejo não acontece. Eles choram noite e dia e jejuam, param de comer, param de beber. E finalmente acontece um milagre. O que milagre acontece? Esse rei de Vishnupur, ele é um cavalheiro durante o dia. De noite ele é um bandido. Ele é um trapaceiro. Então, finalmente, pelo desejo do Senhor Supremo, Srinivasacharya já sabia. Ele diz, eu vou tomar a responsabilidade para levar este tesouro. Levar esse tesouro escondido, roubado. Eu vou achá-lo. Não percam seu tempo, essa é uma ordem que eu estou dando. Então, Shyamananda Prabhu, ele vai procurar na direção sul de Midnapura. E Narottama Das Thakur vai para o sul, atravessando Bangladesh, Manipura, Tripura, Manipur, toda essa região. Ele vai pregar para lá. Narottama Das Thakur. Ele vai pregar lá e Shyamananda vai pregar por aqui. Srinivasacharya pega a responsabilidade de encontrar aqueles livros que foram roubados. E finalmente um milagre ocorre. Srinivasacharya vai ouvir o Bhagavad Gita lá, porque o rei, durante o dia, ele queria ouvir Bhagavad Gita. De noite que ele virava um pirata, um bandido. Então, depois de ouvir o Bhagavad Gita, Srinivasacharya sente uma reação. Todos ficam perturbados. Então o rei pergunta, por que você está sentindo essa reação? Ele diz, este homem que está recitando o Bhagavatam, ele não entende o significado interno do Bhagavatam, então ele não está sentindo reações. Nós fomos ensinados pelo nosso Guru. Você pode recitar o Bhagavatam? Sim. Se você mandar, eu posso recitar. Então, ele recebe essa oportunidade de ouro de recitar o Bhagavatam. Depois de ouvir o Bhagavatam, o que acontece? O rei enlouquece. Esse tipo de recitação do Bhagavatam é possível? Possível.
Então o rei fica muito impressionado. Ele decide tomar Diksha, iniciação de Srinivasacharya. E finalmente todos os livros e papéis foram devolvidos para ele. Estavam intocados, tudo estava no lugar. Então esse rei de Vishnupura, ele era um trapaceiro, um gunda. E seu coração se transformou e ele se torna um grande devoto. Ele e sua esposa, no lugar onde eu fui lá, no lugar onde Srinivasacharya iniciava lá. A vida inteira eu fui lá. Então você tem que ir em Bakula, em Vishnupura. Então depois disso, quando um rei se torna devoto e aceita Srinivasacharya como guru, então ali a pregação pode acontecer. Por que Krishna quer colocar Prahlad Maharaj como rei? Por que ele quer que Dhruva seja rei? Por que Krishna quer Yudhishthira como rei? Porque ele tem uma ideia muito clara, que eles são totalmente desapegados. Ele mesmo disse, ele diz, eu não preciso. Mas, e aí, ele vai ter que se sentar. Mas agora eu mudei meu coração. Você apareceu diante de mim e eu não quero mais o trono, diz Dhruva. Não, você vai ter que sentar no trono, diz Krishna para Dhruva. Para lá da mesma coisa. Ele vai dizer ao Senhor, eu não quero ser rei. Não, você tem que se sentar no trono do rei. Você vai ter que aceitar a posição de rei, porque se o rei for um devoto, automaticamente todos são. Aí todos podem aceitar o processo. Dessa maneira, o Senhor Supremo, pessoalmente, Narayana, diante de Dhruva Maharaj Prahlada, com 4 braços, não com 2. Mas Krishna quis que eles se ocupassem de reinar, porque se eles reinassem, todos se tornariam devotos. O mesmo caso acontece com Ambarish Maharaj, também Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, Nimi Maharaj, Nimi Maharaj, também. No voto de Kartika nós vamos discutir. Esse é o desejo do Senhor Supremo. Então Srinivasacharya obteve o sucesso de pregar os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Então, a Maharaj está falando dessa região onde Nityananda Prabhu nasce, em Ekachakra. Neste lugar, tudo ali em volta, todos se tornaram devotos. Então, uma pregação extensiva foi feita por Srinivasacharya naquela região, pois ele se torna o guru do rei. Então existe, por exemplo, um grande país, o Japão. Ele tem uma ilha ali e depois ali tem outra ilha. Ali é um ponto extremo do leste. Então, de acordo com o cálculo dos mapas da Índia, ali parece extremo oriente. Então, Narottam Das Thakur recebeu sucesso a pregar. Então, todo o Bangladesh na época se tornou devoto, mas hoje o Bangladesh só tem 7%. 93% se tornaram muçulmanos. Muitas pessoas vêm até mim, eu gostaria de ficar com você, Maharaj. Mas eles não têm cidadania indiana.
O governo vai tentar fazer um arranjo, aqueles que estão tentando proteger a própria religião. A Índia vai lhe dar um visa, mas não para todos. Você vem com um objetivo espiritual, então você pode ficar. Se não, não. Por que os muçulmanos vêm aqui? Lá você não tem perturbação, por que você não vai para lá? Então, eles estão fazendo esse ato que vai começar a funcionar no 10 de março. Começou dia 10 de março. Uma regra muito rigorosa. Então, o Bangladesh antes era cheio de devotos, agora está cheio de muçulmanos. Você quer comprar doces, você tem que comprar doces dos muçulmanos. Flores e frutas também. Porque somente 5 e 6% lá é de hindus, o resto é tudo de muçulmanos. A qualquer momento eles podem matar você lá. Então, de acordo com a pregação de Narottam Das Thakur, hoje, as pessoas do Bangladesh têm esse humor de devoção. Então, toda a pregação foi feita por Shyamananda. Então, depois disso, nosso Vishwanatha Chakravarti Pada, que pregação ele fez? Vishwanatha Chakravarti Pada, ele fez esse comentário de acordo com o desejo de Gauranga Mahaprabhu. Você não sabe que ele escreveu muitos livros, você não se lembra? Um livro sobre Rasa Tattva, a gente não tem o direito de ler esse livro. Então, de acordo com o desejo de Mahaprabhu, Rupa Goswami Pada quer estabelecer o seu Rasa Tattva Siddhanta. Então, Sanatana Goswami Pada vai estabelecer o Hari Bhakti Vilas e esses outros livros. Jiva Goswami Pada vai estabelecer o seu Siddhanta. Seu Siddhanta poderosíssimo. Raghunath Das Goswami explica algo sobre Rasa Tattva. Como fazer Hari Bhajana. 2 lakhas de santos nomes. Ele pronunciava o nome de 2.000 Vaishnavas. E cada Vaishnava que ele pronunciava, ele prestava reverências. A cada vez, ele prestava reverências prostrados no chão. Jai Srila Rupa Goswami Pada Ki Jai. Srila Sanatana Goswami Pada Ki Jai. Se você fizer 3 vezes, 3 dias, você vai quebrar os braços? Ah, meu Deus, isso é impossível para mim. Mas eles faziam. Sem comer prachada, eles faziam. Só tomavam um pouquinho de iogurte. Como é possível? Tudo é possível para quem quer fazer bhakti. Então, a pregação era feita por Vishnupriya também. Então, o caráter perfeito de Vishnupriya. Janavatakurani também era uma grande pregadora. Nityananda também. Primeiro Mahaprabhu, depois Nityananda. Depois ontem eu disse, depois Rupa e Sanatana. E depois Shri Vishwanatha Chakravarti Thakur. Baladeva Vidabhusana, todos eles fizeram uma grande pregação. Depois disso teve um período de escuridão. E depois Bhaktivinoda Thakur apareceu. E ele vai representar o Shastra de tal maneira que se torna muito difícil, mas ao mesmo tempo muito fácil. Então, essa é a especialidade de Bhaktivinoda Thakur. Tanto que quando ele escreve essas conclusões do Siddhanta, das nossas escrituras, ele faz uma representação muito fácil. Ele nos auxilia a compreender esses textos. Bhaktivinoda Thakur, ele escreve muitos livros, mesmo depois de tomar iniciação.
mesmo antes de tomar iniciação. Como que ele escreveu o livro sem não ter tomado iniciação? Escreveu a maioria dos livros antes de tomar iniciação. Isso indica que ele era um companheiro eterno de Mahaprabhu. Então, somente depois da iniciação podemos receber o poder do Guru e agir dessa maneira. Então, alguns discípulos de Prabhupada receberam o poder de Prabhupada Bhaktisiddhanta pessoalmente. Mas a mesma pessoa, às vezes, depois que Prabhupada se foi, dizia tolices. Siddhanta é equivocado. A pregação só é possível. Tente entender, eu estou pedindo aos teus pés de lótus, não tente manipular meu Siddhanta. A pregação só é possível quando eu estou totalmente estabelecido no meu Guru Parampara, ou seja, no comportamento de Gauranga Mahaprabhu, pois as duas coisas são a mesma. Caso contrário, não é possível. Se você age de maneira diferente, então você não consegue. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, a pregação pode ser positiva e negativa. Se você vai adotar uma pregação negativa, então você pode receber grandes respostas. Se eu estivesse dando esse Harikatha para o mundo inteiro, somente pessoas limitadas poderiam entender. Então Prabhupada pessoalmente disse, para que você me possa atacar, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, a pregação pode ser feita negativa ou positiva. Hiranyakashipu, Hiranyaksha, Kamsa, todos eles também pregam indiretamente, de maneira negativa, porque eles atacam Krishna, falam de Krishna. Então quem quer destruir o Gaudiya Mata e Gaudiya Siddhanta faz sucesso na própria estima. De acordo com o seu próprio cálculo, você fez sucesso, mas você não faz sucesso. O sucesso significa... eu não tenho preconceitos sobre o que é sucesso. Quando você segue as mesmas regras de Prabhupada Bhaktisiddhanta e Bhaktivinoda, aí sim você alcança o sucesso. Mas se você não segue, não. O seu processo de pregação é totalmente diferente. Você quer destruir os devotos da Gaudiya, os sábios. Você quer obter sucesso de acordo com a sua própria, o seu próprio cálculo. Não. Isso não é, na verdade, uma pregação positiva, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse. Se você pudesse fazer uma pregação positiva, esse tipo de pregação não seria factível, possível. Então existe a pregação positiva e negativa. A pregação positiva ela vai mais lenta. Se você mostrar esse Harikatha para o mundo inteiro, muitas pessoas vão descartá-lo, mas esse Harikatha é inútil. E esse é o meu sucesso. Se as pessoas rejeitam o meu Harikatha, isso significa que eu tenho sucesso. Pelo desejo de Prabhupada, repetir o que Prabhupada Bhaktisiddhanta disse. Por isso as pessoas estão confusas, porque nem todos conseguem falar isso, mas eu não tenho medo de falar a verdade absoluta. Eu poderia fazer uma pregação negativa mais do que qualquer um de vocês. Se eu começar a fazer uma pregação negativa, eu sei fazer, eu sei cantar de maneira doce, como fazer piadinhas, como cantar e dançar depois da aula. Vai encher de gente aqui. Aqueles que não estão me escutando agora poderiam correr para cá. Aquele Maharaj está maravilhoso agora. Eles iriam me aceitar imediatamente se eu fizesse isso. Eles só querem ouvir que eu estou suportando essa pregação mais edulcorada, mais discrepante de hoje em dia. Então, depois de Baladeva Vidabhushana, houve uma escuridão, um período que cobriu a região deste caminho espiritual. Depois disso, Bhaktivinoda Thakur veio na forma do sétimo Goswami e houve uma evolução, uma grande evolução. Depois disso, o que aconteceu? Bhaktivinoda Thakur
going to keep representative, is called Ele mantém uma representação chamada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Então, um Siddhanta que eu disse muito tempo atrás, um Sadguru precisa manter uma lâmpada brilhando. Um devoto puro, não brigue comigo, tente entender. Sintoma de um Sadguru é que depois de um Sadguru se vai, você não vai encontrar um Siddhanta idêntico àquele. Esse é o sintoma do Sadguru. Quando ele se vai, tudo se escurece. Mas ele deve manter uma lâmpada acesa. O mundo talvez não detecte aquela lâmpada que ele deixa acesa, aquele discípulo que contém conhecimento. Ele precisa deixar alguém. Sadguru, quando ele se vai, ele mantém uma lâmpada acesa. Isso não significa que aquele será o próximo acharya. Não. That doesn't mean that he make the next acharya, she must be not that. But people think so. As pessoas acham que seja dessa maneira, mas não. Dessa maneira eles cometem suicídio, fazendo um cálculo mental para escolher o guru. Se você aceita uma alma condicionada como seu ideal, o que você vai esperar? O que vai chegar para você? Todos têm essa condição ruim para você. Não, todos têm essa dificuldade. Qual é a condição, qual é o Siddhanta Vichara? Me perguntaram. Eu dei 2 Harikatas em Bengali sobre esse tema. E o nome era o pênalti de Guru-giri. Você não entende Bengali. Então, todos têm uma concepção equivocada. Eles acham que quem está sentado na posição de acharya deve ter muito poder. Mas o poder não vai por esse caminho, o poder faz outros caminhos. O poder está diretamente conectado com o acharan. Então, as pessoas não têm ideia do lado em que elas têm que correr, então elas vão para o lado errado. Eles procuram templos, cadeiras confortáveis, mas o poder ele é mandado para outro lugar e as pessoas não entendem. Então, está 100% certo que quando um Sadguru se vai, ele precisa arranjar uma lâmpada brilhante. O Sadguru não pode manter o parampara. Se o Sadguru se vai, o parampara é interrompido. E é um grande problema. Esse é o sintoma de um Sadguru. Eu não vou nomear ninguém. Não é meu desejo criticar alguém, mas eu preciso pronunciar esse Siddhanta. Bharati Maharaj costumava dizer, quando eu falo da verdade absoluta de maneira absoluta, talvez pareça ir contra alguém, mas não é uma crítica. As pessoas pensam que seja crítica. Não, não é. Como os Sahajiyas Babajis. Por que você vai falar de nós? Disseram para Bhaktisiddhanta. Fale o que você tem a dizer, mas sem falar de nós. Mas Bharati Maharaj Gurudeva dizia que o Sadguru é forçado a corrigir as coisas e a dizer a verdade, mesmo indo contra alguém. Isso não significa que ele está criticando alguém. Harikata está aberto a todos. Você não quer aceitar? Ok. Quem disse para você? Você pode descobrir. Eu já disse na Avirbhav Titi Prabhupada. Depois que Bhaktivinoda Thakur se foi, Gorakshara Das Babaji Maharaj foi, eles mandei uma lâmpada brilhante, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Então, tente compreender. Eu peço-lhe repetidamente aos teus pés de lótus. Se eu digo
Depois que Prabhupada se foi, tudo foi destruído, toda a Gaudiya Mata caiu, não tem mais pregação. Então, isso eu não posso dizer, porque daí eu diria que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada é uma alma caída, porque ele não tinha poder para manter um acharya aqui. Então, você tem que entender que é uma coisa delicada. Depois que o acharya se vai, pode haver um período de escuridão, mas o acharya vai deixar lâmpadas acesas. Se alguém disser que agora não existe acharya, agora não tem nenhum acharya, todos são inúteis. Então eu sou um Mayavadi. Se eu falo dessa maneira, eu sou um Mayavadi. Porque eu não acredito no poder de Krishna. Porque eu estou provando que o Senhor Jagannatha é inútil, que não tem poder. Porque ele não pode manter um acharya no mundo para nos liberar. Então, eu fiz uma alegação contra Jagannatha. Mas eu não posso dizer que não existem outros acharyas, eu sou o único, todos são os inúteis. Então quem fala assim é Mayavadi. Isso é Mayavadismo, ninguém pode falar assim. Eu tenho que acreditar que Jagannatha é todo poderoso. Jagannatha vai deixar um representante. Jagannatha não vai deixar um representante, Jagannatha é inútil. Isso seria Mayavadi Vichar, uma filosofia Mayavadi. Ou quando alguém diz que no presente não tem um acharya, isso significa que tal pessoa é um Mayavadi. Ele é Mayavadi, Mayavadi, Mayavadi. Eu posso provar matematicamente se eles vierem até mim. Aqueles que acham que no momento presente não existe um acharya, eu posso provar que eles são Mayavadis. Se você vai falar dessa maneira, você vai provar que Jagannatha, o Supremo Senhor Krishna, é inútil. Que ele não vale nada. Que ele não teria o poder de manter um representante no mundo para nos liberar. Nenhum guru, sim, sempre existe um guru. Mas ao mesmo tempo, se você disser que depois de Bhaktisiddhanta aconteceram discrepâncias, Bharati Maharaj, Tita Maharaj, Shanta Maharaj, todo o nosso Guru Varga disse que isso é como um truque de Yoga Maya para nos trapacear, para nos testar, para fazer a pregação mais rápida. Então você acredita que todos tenham caído. Se você passa esse tipo de Siddhanta, depois que Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada se foi, que não havia pregação, está todo mundo comendo e dormindo. Você vai provar que Bhaktisiddhanta não tinha poder, então. Quem você aceitou como guru era inútil. Que ele não tinha poder para manter um acharya aqui. Quando o Siddhanta Vichar é tal que Prabhupada recebe o sucesso de manter muitos acharyas. Você tem seu poder, seu dinheiro, você pode gritar. Eu não posso ir porta em porta pelo mundo. Você pode distribuir sua literatura, provando que o nosso Guru Varga é todo caído, que a Gaudiya Mata é caída. Esse é o seu privilégio. Esse é o seu direito, mas depois disso, para onde você vai? Onde você vai parar? Pense nisso. Depois da morte, você vai para onde? Você pregou coisas equivocadas. Então, muitas coisas a gente falou sobre Siddhanta Vichar. Um acharya nunca pode ser eleito ou selecionado. Com essa concepção, Prabhupada nos deixa claro que o problema fica nas mãos de Nityananda. Antes de deixar Prabhupada pensou, muitos desses podem agir como acharyas. Eu não quero fazer um acharya. Eles automaticamente vão fazer isso. Quem fez Ramanujacharya um acharya? Quem fez Madhacharya um acharya? Eles são auto-manifestos acharyas. Tente entender esse Siddhanta. Em Gaudiya Mata, eu sei. Tenho fé.
Um devoto na Gaudiya Mata uma vez, não tenho medo que você conte isso. Is equal to lakhs of devotees in your society, or not equal to, even not equal to. Então, One devotee, powerful devotee, um devoto poderoso da Gaudiya Mata é igual a uma inteira instituição. Às vezes as instituições são feitas de somente trapaceiros. Centenas de milhares de trapaceiros não valem um devoto puro. Um poderoso Gaudiya Sadhu seria mais poderoso do que todos os outros que se fingem devotos. Então, a mesma coisa que disse Advaita Gosai, que disse Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então Advaita Gosai vai dizer que montanhas de Brahmanas, centenas de milhares de Brahmanas não são equivalentes a você, ele diz para Haridas Thakur. Esse é o Siddhanta pronunciado pelo próprio Mahavishnu Advaita Acharya Advaita Gosai. Então, um devoto puro da Gaudiya Mata, da mesma maneira podemos dizer que centenas de milhares de devotos trapaceiros não são iguais a um devoto puro. Coloca eles de um lado e os outros do outro, vamos ver. Vocês não conseguiriam ficar ali. Então você não tem o direito de falar isso, senão você seria Mayavadi. Você não deve falar dessa maneira. Isso é derrogatório, é um insulto contra a Prabhupada Bhaktisiddhanta. Isso é um processo destrutivo. Alguém está dizendo que eu estou fazendo um processo destrutivo. Eu escrevi uma carta para ele. Disse muito bem. Eu vou estabelecer o verdadeiro Siddhanta Vichar para o desejo do Guru Varga. Isso é destrutivo? De acordo com o seu Siddhanta, se um sannyasi fizer filhos em diferentes países, isso é um processo construtivo. Eu respondi isso para ele. Na sua opinião, é mais prático que um sannyasi tenha filhos em diferentes países. Isso é um processo construtivo para você. Enquanto eu tento estabelecer o Siddhanta Vichar de Prabhupada Bhaktisiddhanta, o que eu faço é destrutivo. Ele diz que Shambhava está querendo destruir tudo. Ele poderia provar? Eu não devo pronunciar o Siddhanta genuíno? Não tenho esse direito? Prabhupada, depois de Prabhupada, ele teve muitos acharyas, ele fez muitos acharyas, porque eles eram auto-manifestos. Então, o que Prabhupada Bhaktisiddhanta quis dizer com essa cor? Com esse conceito do acharya auto-manifesto? Eu não estou falando de todos. Estou falando daqueles que seguem Prabhupada de maneira exata. Aqueles não eram acharyas, aqueles não poderíamos considerá-los como exemplos perfeitos do nosso Guru Varga, eles não são companheiros eternos. Somente um único Siddhanta errado, se você mostrar. Matadis não podem dar guirlandas para os acharyas. Não é permitido isso. Elas não podem nem chegar perto. Isso é o Siddhanta Vichar de Gauranga. As esposas dos devotos iam até Nilachal, até Jagannatha Puri. As Matadis ficavam mais longe, assistindo o Senhor de longe. Está escrito assim. Essas Matadis ficavam longe. E mesmo um Ghosh, um leiteiro, o nome dele era Parameshvara. Ele dava iogurte, creme para Mahaprabhu quando ele era criança.
Então, esse Ghosh foi uma vez para Puri para encontrar com o Senhor. E o Prabhu olhou para ele e falou: "Oh, Parameshvara, você veio?" Parameshvara tinha um coração muito simples. Ele falou: "A mãe de Mukunda também veio." E depois de ouvir isso, a mãe de Mukunda também veio. Depois de ouvir a mãe de Mukunda, Mahaprabhu ficou tímido. Ele cobriu as mãos. Somente depois de ouvir que a mãe de Mukunda veio, ele se sente envergonhado. Esse é Mahaprabhu. Então, os ensinamentos de Mahaprabhu eu posso solenemente dizer: se você quer receber os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu de maneira exata, você vai ter que seguir Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Keshava Maharaj, Sridhar Maharaj. Não tem outro caminho. Se você for procurar outra sociedade, outra instituição de um lado do outro, você não vai poder receber. Você não vai poder receber. Você não vai poder receber essa mesma meta espiritual. Então, a pregação está sendo perturbada, eu confesso. Mas mesmo assim, a pregação precisa continuar. Qual a conexão se você não é cego? Se você não for cego, então você não vai encontrar conexões entre a falsa pregação e a pregação verdadeira. Se você não for cego. Então, que geração? A atual, a próxima? Algum devoto sobreviverá para pregar os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu de maneira intacta. Não é porque os grandes santos se foram que tudo isso vai pagar. Não. A pregação deve continuar pelo poder de Chaitanya Mahaprabhu. Vocês vão ter que procurar. Se você for Niskapat, não é Akapat, Niskapat. Nós recebemos Sadhusanga, mas por conta das nossas ofensas, do nosso comportamento Kapat, nós não alcançamos Bhakti. Agora vamos precisar parar, mas você tem que seguir o Siddhanta Vichar de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, senão você não vai contar sucesso espiritual. Eu sei que você não pode digerir o que eu estou dizendo, para você é muito difícil, mas mesmo assim você vai ter que seguir. Então está realmente impossível no presente. O processo tornou-se muito complicado. As pessoas querem comprar tudo com dinheiro. Tudo. Até templos. Tem informação. Eles querem comprar aquele templo ali. Aquele Acharya Sannyasi ali, ele me conhece. Ele me respeita por fora, mas por dentro ele vai vender o templo. Para mim eles não vão dar, porque eu não tenho dinheiro. Mas sabe, se ele me der, eu vou dar Harikata lá. Eu não vou para os países estrangeiros, eu quero dar Harikata num único lugar. Eu não vou nem para Navadvipa. Eu vou para Vrindavan às vezes para estudar, para fazer Seven Hindi, para fazer Parikrama. Eu vou para lá para todos vocês. Eu não fico lá sentado dormindo. Então, sentado nesse asana, eu posso pregar pelo mundo todo. Isso eu já expliquei em vários templos, em vários mandirs. No templo principal da Shri Chaitanya Gaudiya Mata. Mas ninguém consegue digerir o que eu explico. Eu poderia ficar em um único lugar e de lá eu posso pregar pelo mundo todo. A pregação pode alcançar o mundo todo. Mas as pessoas não acreditam em mim. Eles sabem o que eu posso fazer, mas então por isso que eles não permitem. Aqui tem um sannyasi casado com uma Mataji. Depois que ele morrer, eles vão ficar com o templo, a família.
Eles podem roubar os templos feitos de tijolos, mas eles não podem construir templos dentro do próprio coração. É o nosso desejo instalar a Chaitanya Mata no coração de todos. Nosso desejo é instalar a Chaitanya Mata no coração de todos. Nós estamos tentando o melhor. E esses outros são como traidores. Eles são trapaceiros. Eles não vão cooperar comigo. E sabe que se eles cooperassem comigo, todos os acharyas, nem 7, a gente levaria 7 dias para reformar tudo. Mas eles não querem. Eles não querem desejar isso. Eles querem sabotar o que eu estou falando para não falar Harikatha, para que eu não possa continuar a falar. Então deixe que eles desfrutem. Desejo de Nityananda está acima de tudo. Bahul virgi vanui girisha paramesti pravitivi shabhakti vasudhyam nija bhajana mudram upadishan sachaitanya kingme punarapi disvarya swati padam vanchakalpaturusiki pasin patitanang pavanam vaishnavyo. Hey, sit, Kirtan.